programa Visual na TV está de volta e agora a gente vai falar sobre obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, quase metade da população brasileira está obesa. E para falar sobre isso eu recebo o Dr. Luiz Fernando Mendes Rocha, seja muito bem-vindo. Obrigado. E também o Dr. Ângelo Henrique França, para falar sobre o assunto. Vamos começar falando aí de obesidade. Realmente, aí quase metade da população brasileira acima do peso. Só estamos perdendo aí para os Estados Unidos. É um número bastante alto, né, doutor? Sem dúvida. Isso aí hoje é um problema de saúde pública, né? O Ministério da Saúde vem aumentando as políticas com a intenção de diminuir esses índices alarmantes aí, né? Que hoje em dia só perde realmente para os Estados Unidos, né? E junto com a obesidade vem uma série de doenças, de complicações que a obesidade pode trazer aí, né? Tanto homens como mulheres têm engordado muito. A que causa se deve isso, doutor Ângelo? A causa da obesidade sempre vai ser multifatorial. Quer dizer, tem uma série de fatores que implicam nisso. Mas a conciliação mais frequente certamente está em hábitos alimentares que são indevidos, associados a uma vida extremamente sedentária. Esse binômio é um binômio muito infeliz, né? Quer dizer, vai resultar, e isso está resultando cada vez mais precocemente em obesidade. Tem também fatores que são genéticos, tem fatores que são psicossociais, mas sobretudo esses dois. Uma reclamação sempre constante, principalmente das mulheres, é que a partir dos 25 anos começa aquela fase que só de engorda. Parece que nunca consegue mais emagrecer. Realmente tem a ligação à idade, ao fator de você engordar mais? Na mulher, principalmente, né, depois que ela tem os filhos, ela adquire peso durante a gravidez e depois tem dificuldade de perder isso aí. Mas está basicamente ligado ao sedentarismo, né? Quando a pessoa está jovem, está na idade escolar, pratica alguma atividade física, faz educação física, faz alguma coisa, e depois que vai ficando mais velho, vai ficando mais acomodado, usa o carro para qualquer coisa, não faz caminhada, não faz esporte, não faz nada. Não anda mais nenhuma quadra, só carro, realmente. E como que a gente faria, doutor Ângelo, para conscientizar os filhos e netos disso? Ó, tá todo mundo ficando gordinho, tem que começar desde a infância. Conscientizar é educar. Quer dizer, você estabelecer dentro da tua família hábitos que sejam saudáveis. Quer dizer, não tem outra forma. Isso não é uma coisa que você ensina hoje e eles aprendem amanhã. Tem que ser desde pequenininho, então. Precisa um exercício cotidiano de bons hábitos que permitam que tenha uma vida não sedentária com uma alimentação que seja saudável, recomendada. Né? Quer dizer, a prevenção da obesidade começa muito cedo. Né? Vamos falar então agora, muito tem se falado do balão, implante do balão gástrico. O pessoal tem recorrido muito a essa técnica, mas realmente ele é indicado para que tipos de pacientes? Bom, o balão intragástrico ele tem duas situações que ele pode ser usado. Nos pacientes que ainda não têm indicação cirúrgica, né, não seria no paciente sobrepeso ou obesidade grau 1, ou no outro extremo, num paciente superobeso, que você precisa fazer um tratamento prévio à cirurgia para que ele emagreça e para tornar a cirurgia mais factível, com menos chance de complicação. Mas no nosso meio, o que a gente tem indicado mais o balão é como sobrepeso e obesidade grau 1. Tá. Você falou em sobrepeso, mas quando que eu sei que eu estou sobrepeso? IMC, o famoso IMC. E como é que faz esse cálculo, doutor? Para quem está em casa lá está se preocupando, eu tô meio gordinha. Isso entrando na internet ele vai encontrar com a maior facilidade, né? Mas é uma referência que existe entre peso e altura. Que vai dar uma equação que mostra daí valores que abaixo de 17 está com subpeso, entre 17 e 25 está com peso normal e acima de 25 será com sobrepeso. 25 depois, então já estou com sobrepeso. 25 está na fronteira. Está ali no limite. Acima de 25 eu já daí entrei no sobrepeso. Já tem que ligar um alerta. 25 a 30, daí acima de 30 obesidade, depois acima de 35, se tiver o que a gente chama de uma comorbidade, será uma obesidade mórbida, ou sem comorbidade será acima de 40, obesidade mórbida isoladamente, sem a dita comorbidade. Ou seja, se eu estiver acima do 40, eu vou estar muito gordo. Vai estar assim, extremamente gordo. Imensamente gordo. Vai ser já um outro caso do balão aí começar só fazendo o tratamento. Vamos explicar como é que é inserido esse balão dentro da pessoa, dentro do estômago da pessoa. É uma cirurgia relativamente simples ou não? O balão não é uma cirurgia.
O balão é um procedimento que é realizado através da endoscopia digestiva. Só a endoscopia. Simples, rápido, seguro, no qual você introduz, através da endoscopia, um dispositivo que depois, dentro do estômago, ele é preenchido com soro e azoto de metileno, preenchido um determinado volume, aí ele permanece no estômago durante 6 meses. E durante esse período de tempo a pessoa tem uma chance de perder peso em torno de 20% do seu peso total. Quer dizer, uma boa indicação para o balão está muito referenciado por isso. Quer dizer, pessoas que precisam perder 20% do peso para entrar dentro de um IMC que seja considerado normal. 20% do seu peso. Você falou que é introduzido via endoscopia, Perfeito. Vai no estômago da pessoa, é colocado um líquido azul. Por que desse líquido azul? Ele tem finalidade de uma improvável, mas possível, possibilidade do balão perfurar esse corante, que ele é um corante, é eliminado pela urina e serve como sinal de alerta, né? E aí ele entra em contato com o médico para tomar as providências necessárias. Ou seja, então o paciente consegue ver se houve algum problema, ele vai ser liberado pela urina, vai ser retirado esse balão do paciente. Normalmente sim. Dr. Luiz, colocamos então o balão dentro do estômago ali da pessoa, ele é insuflado quanto por cento? Eu tenho uma determinada quantidade de insuflação que eu posso fazer ou não? Todo paciente é insuflado a mesma coisa? O volume usado usualmente é de 600 ml. Eventualmente a gente pode usar mais, dependendo do tamanho do estômago, né, que isso varia de cada pessoa, por causa da altura, do excesso de peso. Mas a média é entre 600 e 700 ml. E é uma verdade realmente que quanto mais eu como, mais dilatado fica o meu estômago? Isso é uma verdade ou não? É um mito? Não, os pacientes obesos eles costumam ter um estômago bem maior que os pacientes de peso normal. Qualquer pessoa que esteja no sobrepeso pode procurar um consultório para colocar o balão ou não? Não, existem contraindicações, né, para a colocação de balão, né? Pessoas que tenham cirurgia no estômago, né, ou cirurgia de hérnia de hiato, são fatores que dificultam a colocação do balão, né. Em pacientes que têm muita queixa digestiva, a gente faz uma endoscopia prévia para ver se o paciente está apto para colocar esse balão, para ver se ele não tem uma úlcera gástrica ou alguma doença que precisa de um tratamento antes de colocar o balão lá dentro, né. Doutor Ângelo, existe algum risco de rejeição do meu estômago rejeitar o balão? Nenhuma possibilidade. Existe, às vezes, o risco de intolerância ao balão. A pessoa ter considerável desconforto, raro, realmente raro, mas de rejeição nenhuma chance. Ela pode ter um desconforto como o quê? Vômito, sobretudo, eventualmente dor. Primeira semana, né? Na primeira semana, que depois normalmente é superado. Só em casos muito excepcionais é que isso se prolonga além desse período, e daí tem que fazer uma reavaliação, ver se faz sentido usar algum tipo de estratégia para manter o balão, ou se eventualmente se usa outro tipo de procedimento, né? A pessoa que colocou o balão, é realmente uma verdade que nos primeiros 20 dias ela tem que passar por uma dieta líquida? O balão ele existe uma fase de adaptação, né? Por isso que os vômitos acontecem na primeira semana, sobretudo. E é feita toda essa evolução da dieta, né? Primeiro com líquidos, depois do líquido passa para o pastoso e depois, em torno de 2 a 3 semanas, já começa a ingerir alimento de consistência normal, né? Sempre em pequenos volumes, bem espaçado, né? Entre uma deglutição e outra, né? Porque o balão ele funciona como um dispositivo que retarda a digestão. Então, com isso, o alimento tem dificuldade para esvaziar o estômago e esse estômago fica preenchido com o alimento e com o balão mais tempo, dando essa sensação de saciedade. Por isso que a pessoa com balão tem menos fome, né? Então, tem que realmente se alimentar mais devagar. Mas essa saciedade, a gente fala, os nutricionistas sempre falam de comer de 3 em 3 horas. Isso vai ser uma realidade para a pessoa que tem um balão ou não? Ela vai comer mais espaçadamente do tempo? Não, ela pode comer, se alimentar em pequenas quantidades. Eu falo assim, entre uma deglutição e outra, tem pacientes que são muito ansiosos, querem comer muito rápido, né? Esse paciente pode passar mal se ele comer muito rápido, né? Porque não dá tempo do alimento passar entre o balão. Daí ele passa mal. Pode passar mal e vomitar. Doutor Ângelo, falando agora da retirada do balão. Tirei o balão após 6 meses. Quantas pessoas permanecem no seu peso?
consegue permanecer no peso que o senhor falou em 20%, né, que a pessoa consegue diminuir do peso. Talvez algumas consigam mais, outras um pouquinho menos, mas ela consegue manter esse peso? Na verdade, o balão é uma ferramenta de auxílio na perda de peso. Então, simultaneamente à colocação do balão e durante a sua permanência de 6 meses, é absolutamente fundamental que a pessoa se insira no programa de adequação alimentar, readequação alimentar e de atividade física. Se não tirar do balão, ela vai ter tendência a recuperar seu peso. Quer dizer, tem que aproveitar esse período de 6 meses para inverter o signo da realidade. Qual é a grande dificuldade que existe em relação à perda de peso? A realidade que você, sem nenhuma ferramenta que te auxilia. Quando você coloca o balão, aí você inverteu esse signo. Você fica, durante esse período de 6 meses, em vantagem em relação à realidade. Aproveite esse período de tempo para você fazer atividade física, se inserir no programa de atividade física e fazer a readequação alimentar. Então tem que começar aqui da minha consciência primeiro. Primeiro eu tenho que me adequar ali a questão hábitos saudáveis, exercício físico. Vai ser só uma forma de eu perder mais rapidamente esse peso que eu não conseguia perder. Então eu vou ganhar um tempo aí. Vai ganhar um tempo em nítida vantagem em relação ao que você tinha de dificuldade antes, né? Tem pessoas que inclusive têm dificuldade para se inserir nesse programa. Mas o resultado será seguramente mais apropriado e mantido se a pessoa fizer, junto com a colocação do balão, a sua inserção no programa de readequação alimentar e de atividade física. Doutor Luiz Fernando, então a gente falou aí da conscientização, da pessoa se conscientizar realmente que tem que começar aqui a perda de peso, né? Mas hoje em dia as pessoas estão enlouquecidas por perder peso. As mulheres, principalmente, estão umas gramas acima do peso, já recorrem à cirurgia. Tem que ficar bem claro que não é um procedimento que tudo você pode ir para a cirurgia, qualquer 5 quilos acima do seu peso você pode ir para a cirurgia. Tem que tomar um certo cuidado. Não, sem dúvida. A cirurgia, os critérios são bem rigorosos, né? Para o paciente ter indicação cirúrgica. É para obesidade mórbida, né? Para o indivíduo com IMC acima de 40, ou se ele tiver acima de 35 e alguma doença associada ou agravada pela obesidade, que as mais comuns no nosso meio são o diabetes e a pressão alta. Mas existem outros, problema articular, né, problema ortopédico, e também tem indicação nisso aí. E a cirurgia também só é feita quando o paciente já se submeteu a um tratamento clínico orientado por um endocrinologista, fez a atividade física, fez um acompanhamento com o nutricionista. E aí, quando ocorre um insucesso com esse tratamento clínico, aí que a gente pode pensar em fazer a cirurgia. Então são 2 casos aí. Começamos falando aqui do balão, né? Realmente ele é introduzido para uma pessoa que esteja em grau ali mórbido. Depois, se a pessoa emagreceu, vamos partir para a cirurgia bariátrica. Tem que tomar esse cuidado também. Ou pode partir direto para a cirurgia bariátrica? Não, é direto para a cirurgia. Se o paciente tiver essa questão do balão junto com a cirurgia, é só no caso da superobesidade, né? O paciente que tem muito risco para a cirurgia e precisa emagrecer antes para submeter a cirurgia. Senão a pessoa pode ir direto para a cirurgia? Direto para a cirurgia com IMC acima de 40. Acima de 40? É assim, né? Normalmente é assim. Acima de 40 a pessoa vai direto para a cirurgia. Na cirurgia, como que é realizado? Ali no balão é introduzido, via endoscopia. Na cirurgia, de que maneira é realizado? Bom, existem várias técnicas de cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica é qualquer cirurgia que você vai fazer no indivíduo que ele vai perder peso, né? Hoje em dia a cirurgia não é só bariátrica, ela é bariátrica e metabólica, né? Porque já viram que essa cirurgia causa alterações fisiológicas no organismo que tratam o diabetes e a síndrome metabólica também, que são doenças que estão associadas à obesidade. Que é uma cirurgia onde é feito geralmente por videolaparoscopia, né? Naquela cirurgia que não precisa fazer uma incisão abdominal, é introduzida uma câmera dentro do abdômen e é feito um grampeamento do estômago, diminuindo a câmara gástrica, deixando a câmara gástrica pequena e fazendo um desvio do intestino. Com isso vai acontecer 2 coisas: o paciente vai ingerir menos alimento porque o estômago está diminuído, é um mecanismo restritivo. E tem um mecanismo desabsortivo que é devido ao desvio do intestino que é feito. E desvia-se quanto do intestino? Em torno de 1,5 m, 2 metros de intestino que é desviado, né? Um indivíduo normal varia, né, entre 5 a 7 metros de intestino.
Ele vai ficar com 1,5 m, 2 metros ou não? Só 1,5 m, 2 metros vão ser retirados? Não, ele não é retirado, ele é feito um desvio. Só desviado, não ele retira. Fica dentro do paciente, só que o alimento deixa de percorrer alguns trechos do intestino. Né? Isso faz com que o paciente, com o estômago grampeado e com o desvio do intestino, perca peso mais rapidamente. De uma maneira mais continuada, né, e prolongada, principalmente. Né? O paciente operado ele perde peso em torno de 1 ano e meio, 2 anos, aí, até que o peso dele vai estabilizar. E perde quanto de peso? Ele perde em torno de 80% do excesso de peso. Né? Isso aí depende muito do tipo de cirurgia que é realizada e do grau de adesão ao tratamento. Que assim como no balão, o paciente que é submetido à cirurgia também tem que ter mudança de hábito, também tem que ter atividade física e orientação dietética. Porque mesmo com cirurgia, tem paciente que a longo prazo volta a ganhar peso de novo. Ou seja, você pensar em 80%, né, doutor? Mas você está levando em consideração que é uma pessoa que está muito gorda realmente. Então, ou seja, ela vai perder aquilo que ela tinha de excesso realmente e que com certeza estava comprometendo a sua saúde também. Tem que pensar nisso. Cirurgia não é só para estética, é para comprometimento da saúde realmente, doutora? No caso da cirurgia, que essa é a seara do Luiz Fernando, ela é essencialmente uma questão de saúde. Né? A cirurgia é indicação para obesidade mórbida. Não tem nenhuma indicação estética, porque precisa preencher esse parâmetro de ter um índice de massa corporal que seja nesses tais valores já citados, 35 com uma doença associada e mais de 40 sem a doença associada. Então ele é para tratamento de problemas de saúde, nada a ver com estética, estética é outra história. Mas as pessoas procuram muito por Mas estética. não nesse caso, no caso de cirurgia. Nesse caso de cirurgia, porque a gente está falando de mórbidos, né? A gente vê isso no caso do balão. No caso do balão, sim. O balão, e aí é aceitável, perfeitamente aceitável. Porque o balão já tem indicação para ser colocado com o IMC acima de 27, igual ou acima de 27, já existe indicação para a colocação do balão. Quer dizer, mulheres que estão com 10, 12 quilos acima do peso normal, se enquadram perfeitamente numa indicação de colocação do balão intragráfico, coisa que não existe para cirurgia. Cirurgia para obesidade mórbida, precisa preencher toda uma série de parâmetros, de requisitos, sem o qual não pode realizar a cirurgia. Doutor, para ficar bem claro assim, para as mulheres que estão em casa, os homens que estão em casa nos acompanhando, então se eu tiver com o IMC acima de 27, eu posso procurar, não significa que eu vou conseguir colocar. Vai passar por uma bateria de exames, ver realmente se eu sou um paciente propício a fazer esse tipo. É que aqui tem duas situações que são bem distintas. Uma que é a cirurgia para obesidade mórbida, que tem todo um protocolo que precisa ser preenchido, e outra que é o balão intragástrico, que é indicação para IMC acima de 27, portanto, para pessoas que têm sobrepeso, não são necessariamente obesas. Né? Mas ela teria que fazer é muito mais simples, exames ou não? Não tem necessidade de fazer exame. Tá. Talvez com exceção da endoscopia digestiva, se ela tiver alguma queixa que justifique a realização da endoscopia. E aí, claro, você precisa ter uma espécie de percepção do perfil do paciente, né, para ver se realmente ele se enquadra dentro daquilo que é a necessidade de se adequar a uma atividade física e uma readequação alimentar. Aí ele tem um perfil que é interessante, mas não tem necessidade de fazer uma bateria de exames que seja extensa. Nada impede, por exemplo, que uma pessoa que te procure hoje no consultório, amanhã possa colocar o balão, se você sentir que tem elementos que propiciem isso. Né? Porque a rejeição é muito pequena, os riscos também são pequenos. Perfeito. Já no caso do Dr. Luiz Fernando, com a cirurgia bariátrica, existe um sério de requisitos que a pessoa vai ter que preencher, já começando pelo IMC, que é bem mais alto. Isso, e além disso, né, passar por uma avaliação psicológica, né, porque é uma mudança radical na vida da pessoa, avaliação com nutricionista, com toda a parte médica, com cardiologista, endocrinologista, né, tem que fazer realmente um check-up geral, tem que estar bem para poder fazer a cirurgia. Eu pedi para o Dr. Ângelo deixar aí uma dica final para as pessoas que estão acima do peso, realmente a consciência começa por aqui, então vamos conscientizar aí, começando pela cabeça aí, doutor. Essa história de perder peso é complicada. Certamente não existiria o peso se não fosse. Quer dizer, existe uma série de métodos para a tentativa de perder peso. Invariavelmente dará nesse binômio.
atividade física e restrição calórica. Não tem jeito de ser diferente. Não tem como reinventar as coisas. É assim. Não existe mágica. Não existe mágica. Os dispositivos, tipo o balão, por exemplo, que é utilizado na tentativa de auxiliar a perda de peso, ele se vale também desse princípio. Quer dizer, a pessoa vai comer muito menos do que comia porque está com um balão dentro do estômago. Então, antes precisa ser tentado os velhos eficazes métodos: restrição alimentar e atividade física. Até porque, com o balão também ele vai precisar disso. Não exclui isso de jeito nenhum. Às vezes algumas pessoas usam como uma espécie de atalho isso. E vão conseguir perder peso durante a permanência do balão no estômago. Mas a questão é, como é que ficarão depois que retirarem o balão? Eu vou pedir para o Dr. Luiz Fernando agora deixar os seus contatos também, as pessoas que ficaram curiosas, têm mais dúvidas, gostariam, se enquadram também, para procurarem vocês. Pode procurar lá no consultório, na clínica de endoscopia dentro do Hospital Santa Teresa, né? No telefone 3622-2121. Na Climed, telefone 3623-5686. Então fica o recado aí para você que está considerando obeso, está acima do peso, gostaria de emagrecer, não consegue, está com dificuldades, fica o recado aí para vocês. Gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Luiz Fernando e do Dr. Ângelo. Agradecemos nós. Não, imagina. Eu que agradeço. Aí a gente tentou esclarecer um pouquinho das suas dúvidas. Claro que a obesidade é um assunto que tem muita coisa para ser esclarecida, muita coisa para ser conversada, mas um pouquinho a gente tentou hoje no programa Visual na TV. E eu vou para um breve intervalinho e volto já já, não sai daí.